Hoje, estamos prestes a explorar 5 casos chocantes em que essas pessoas ricas foram devoradas vivas por animais, desde um investidor de petróleo do Texas atacado perto de uma presa de leão até um magnata do transporte morto por seu próprio tigre. Mas primeiro, começamos na África do Sul, onde uma caçada de troféus rotineira terminaria em tragédia quando um homem entrou na clareira errada na hora errada. 12 de setembro de 2015 trouxe céus claros e temperaturas moderadas para a concessão privada que faz fronteira com o Parque Nacional Kruger na África do Sul. A estação seca havia deixado a paisagem dourada e empoeirada, com visibilidade se estendendo por milhas através da savana. O ar carregava o leve cheiro de grama seca e terra vermelha, interrompido ocasionalmente pelo latido distante de babuínos em algum lugar mais profundo na mata. Richard Caldwell, um investidor de petróleo de 61 anos do Texas, construiu sua fortuna através de investimentos estratégicos em operações de extração de petróleo no sul dos Estados Unidos. Sua riqueza lhe proporcionou um estilo de vida que a maioria só poderia sonhar, incluindo expedições regulares à África, onde pagava preços premium por experiências exclusivas de caça. Esta viagem, em particular, marcou sua 7ª visita ao sul da África. Caldwell havia chegado à reserva privada 3 dias antes, acompanhado por 2 guias profissionais experientes que se especializavam em rastreamento de caça perigosa. O grupo estava perseguindo um búfalo ferido através de vegetação densa, seguindo uma trilha de sangue que se estendia por quase 3 milhas através de capim alto e moitas de acácias. À medida que o sol da tarde começava a descer, o grupo de rastreamento notou abutres circulando acima. Caldwell imediatamente presumiu que o búfalo finalmente sucumbira aos seus ferimentos e colapsara em algum lugar à frente. Apesar dos guias pedirem cautela, ele insistiu em investigar a pé, ansioso para reivindicar seu troféu antes que os necrófagos pudessem danificá-lo. O grupo avançou pela grama alta em direção aos abutres. Os guias mantinham seus rifles prontos, examinando cuidadosamente os arredores enquanto atravessavam o trecho final da vegetação e descobriram algo completamente diferente do que esperavam. Um impala recém-abatido jazia em uma pequena clareira, seu corpo ainda quente e sangrando. Ao redor da carcaça, parcialmente escondido na vegetação, estava um grupo de leões africanos que se alimentavam silenciosamente quando a intrusão humana interrompeu sua refeição. O cheiro metálico de sangue fresco pairava no ar imóvel e baixos rosnados de aviso já podiam ser ouvidos das sombras entre os arbustos. Antes que os guias pudessem puxar Caldwell para trás, uma leoa defendendo o local da caça lançou-se para a frente a menos de 15 metros de distância. A leoa, pesando cerca de 300 libras, cobriu a distância em segundos. Seus instintos protetores foram acionados pela aparição repentina de ameaças perto de sua fonte de alimento. Os leões africanos são predadores de topo capazes de abater presas muitas vezes maiores que eles. Suas mandíbulas podem exercer uma pressão esmagadora tremenda, capaz de perfurar pele grossa e ossos, e suas garras retráteis podem crescer até 1,5 polegadas de comprimento. Ao defender uma presa recém-abatida, eles se tornam particularmente agressivos, vendo qualquer animal que se aproxime como competição por sua refeição arduamente conquistada. Um leão em uma caça opera puramente por instinto. Não há hesitação, aviso ou negociação. A leoa atingiu Caldwell com força devastadora, suas patas dianteiras conectando-se com seu peito e ombros, jogando-o para trás na terra. O impacto foi enorme, um baque surdo e pesado que ecoou pela clareira. Antes que os guias pudessem reagir, as mandíbulas do predador se fecharam sobre o ombro e o pescoço de Caldwell. Um guia disparou um tiro na terra ao lado da leoa, mas ela já havia estabelecido seu domínio. O segundo guia tentou usar seu rifle para afastar o animal, mas a velocidade e ferocidade do ataque tornaram a intervenção quase impossível sem arriscar atingir o próprio Caldwell. A leoa sacudiu Caldwell violentamente, seus poderosos músculos do pescoço chicoteando seu corpo de um lado para o outro. Os guias dispararam tiros adicionais perto do leão para assustá-lo sem causar uma ferida fatal. A combinação de tiros e gritos finalmente fez a leoa soltar sua presa e recuar em direção ao resto do grupo. Caldwell ficou imóvel no chão, seu corpo apresentando um trauma massivo. Os guias imediatamente chamaram por evacuação médica de emergência enquanto tentavam estabilizá-lo. Um helicóptero chegou em 40 minutos, mas Caldwell já havia perdido a consciência devido à perda de sangue e ao choque. A equipe médica trabalhou freneticamente durante o voo, mas os ferimentos eram muito graves. Caldwell foi declarado morto antes de chegar à instalação médica mais próxima. A investigação pós-incidente revelou que o grupo havia violado vários protocolos de segurança ao se aproximar de uma situação desconhecida sem o devido reconhecimento e ao permitir que um cliente liderasse em vez de rastreadores experientes. A morte de Richard Caldwell começou com um animal ferido e um momento de impaciência perto da presa de um predador, mas às vezes o perigo não está escondido na grama alta ou oculto atrás de arbustos. Às vezes, a ameaça é visível desde o início e alguém ainda escolhe se aproximar. Era 4 de julho. 2016 amanheceu com um clima espetacular no Serengeti, na Tanzânia. O ar da manhã estava fresco e claro, com temperaturas nos baixos 70 e sem uma nuvem visível no céu azul brilhante.
A estação seca havia transformado a paisagem em uma vasta extensão de pradaria dourada, interrompida apenas por copses dispersos, antigos afloramentos de granito que se erguiam das planícies como ilhas surgindo de um mar de grama. Era exatamente o tipo de manhã que faz um preço de $12.000 por pessoa parecer totalmente justificado. Victoria Langford, uma investidora imobiliária de 32 anos de Londres, acumulou uma riqueza substancial através de aquisições estratégicas de imóveis em todo o Reino Unido. Seu portfólio incluía propriedades comerciais em locais privilegiados, gerando renda passiva que lhe permitia viajar extensivamente. Este pacote de safari, em particular, custou quase $12.000 por pessoa, prometendo acomodações de luxo e experiências exclusivas de observação de animais. Langford havia chegado ao parque 4 dias antes, como parte de um pequeno grupo de excursão. Ela passou seu tempo fotografando elefantes, girafas e várias espécies de antílopes, mas ficou cada vez mais frustrada com as exigências de distância obrigatória impostas pelos guias. Ela expressou várias vezes que as fotos tiradas das distâncias seguras exigidas não tinham o impacto dramático que ela queria para suas contas de mídia social. Na tarde de 4 de julho, o veículo de safari parou a aproximadamente 80 metros de um grupo de leões africanos, descansando na grama alta perto de um poço de água sazonal. O guia explicou que o grupo consistia em 2 machos adultos, várias fêmeas e múltiplos filhotes, e enfatizou que todos devem permanecer dentro do veículo o tempo todo. O grupo passou quase 20 minutos fotografando o bando com segurança do Land Cruiser. A maioria dos leões parecia estar dormindo, seus corpos espalhados à sombra de árvores de acácia dispersas, caudas balançando preguiçosamente para espantar as moscas. A cena parecia quase pacífica, o tipo de tranquilidade que poderia facilmente fazer um observador inexperiente esquecer o que estava olhando. O guia estava ocupado respondendo a perguntas de outros turistas, sua atenção dividida entre os 6 passageiros. Langford abriu silenciosamente a porta traseira do veículo e saiu para o chão empoeirado. Ela se moveu lenta e deliberadamente, mantendo os olhos nos leões distantes enquanto caminhava vários metros do Land Cruiser, seu telefone já posicionado para uma selfie com o grupo visível ao fundo. O que Langford não percebeu foi que um dos leões machos mais jovens, com aproximadamente 3 anos de idade e pesando cerca de 300 libras, estava deitado em uma grama alta o suficiente para esconder completamente seu corpo. Sua posição o colocou muito mais perto dos turistas do que qualquer um percebeu. No momento em que Langford começou a andar, os instintos predatórios do jovem macho foram ativados. Os leões são programados para responder ao movimento, especialmente quando um animal se separa de um grupo. Na natureza, um animal que se afasta do rebanho é quase sempre vulnerável, ferido, doente ou desorientado. Para um leão, essa separação é um sinal refinado ao longo de milhões de anos de evolução. O leão levantou-se silenciosamente de sua posição oculta e começou a perseguir Langford por trás, com o corpo rente ao chão e movimentos fluidos e deliberados. Quando o guia percebeu o que estava acontecendo, o leão já havia percorrido mais da metade da distância. Seus gritos de aviso apenas fizeram Langford se virar, colocando-a em contato visual direto com o predador que se aproximava. Os leões geralmente caçam aproximando-se furtivamente antes de lançar um ataque final explosivo. Eles podem acelerar de 0 a 56 km por hora em apenas alguns segundos, cobrindo distâncias curtas mais rápido do que qualquer humano pode reagir. Sua estratégia depende de surpresa e força física avassaladora. O jovem macho percorreu os últimos 20 metros em menos de 3 segundos. Langford tentou correr de volta para o veículo, mas o predador a alcançou antes que ela conseguisse dar 2 passos. As patas dianteiras do leão atingiram suas costas com força tremenda, jogando-a de cara no chão. O guia engatou a marcha do veículo e acelerou em direção ao leão enquanto buzinava, enquanto outros turistas gritavam e batiam nos lados do Land Cruiser. O barulho e a comoção fizeram o jovem macho pausar momentaneamente, mas ele manteve sua posição sobre o corpo de Langford. O guia continuou dirigindo diretamente em direção ao leão, diminuindo a distância enquanto gritava pela janela aberta. A combinação do veículo se aproximando e o barulho humano contínuo finalmente acionou o instinto de recuo do leão. O predador soltou Langford e trotou de volta em direção ao grupo. O guia e outro turista puxaram Langford de volta para o veículo. Ela havia sofrido ferimentos graves nas costas, ombros e pescoço devido às garras e à mordida inicial do leão. O guia imediatamente chamou por evacuação de emergência pelo rádio enquanto aplicava pressão nos piores ferimentos. Um helicóptero médico chegou em 35 minutos, pousando em uma clareira a várias centenas de metros do local do ataque. Langford permaneceu consciente, mas estava entrando em choque devido à perda de sangue e ao trauma. O pessoal médico a estabilizou durante o voo para o centro de trauma mais próximo. Apesar da extensa intervenção cirúrgica, Langford morreu devido aos ferimentos aproximadamente 6 horas após o ataque. A perda extrema de sangue e o trauma em estruturas vitais provaram ser severos demais para superar. A investigação colocou a responsabilidade total em Langford por violar regulamentos de segurança claramente estabelecidos. O guia foi isento de qualquer culpa. Embora a empresa de safari tenha implementado barreiras físicas adicionais em todos os veículos para impedir que os passageiros abram as portas durante a observação de animais. Victoria Langford saiu da segurança
segurança de um veículo para tirar uma fotografia e se viu cara a cara com um predador que a observava o tempo todo. Mas nem todo encontro fatal com um animal poderoso acontece na selva. Às vezes, o perigo é convidado para dentro de casa, onde a familiaridade pode criar uma perigosa ilusão de controle. No dia 18 de março de 2018, o clima quente e úmido chegou ao condado de Palm Beach, na Flórida. As temperaturas chegaram à casa dos 85 graus Fahrenheit à tarde, com nuvens espessas se formando no interior, como normalmente acontecia durante a primavera. O clima subtropical criou condições perfeitas para os répteis exóticos alojados em instalações com controle de clima que pontilhavam as propriedades mais ricas da região, onde coleções particulares de animais raros e perigosos se tornaram um peculiar símbolo de status entre os ultra-ricos. Marcus LeBlanc, um gestor de fundos de hedge de 49 anos, construiu sua fortuna através de estratégias de investimento agressivas em mercados emergentes e startups de tecnologia. Seu sucesso lhe permitiu perseguir hobbies incomuns, incluindo uma coleção particular de répteis alojada em um edifício especialmente construído em sua propriedade à beira-mar. A instalação apresentava zonas climáticas individuais, sistemas de monitoramento automatizados e medidas de segurança que rivalizavam com as de instituições zoológicas profissionais. LeBlanc vinha colecionando répteis exóticos há quase 15 anos, adquirindo gradualmente espécimes mais perigosos à medida que sua expertise crescia. Sua coleção incluía cobras venenosas, grandes lagartos monitores e várias espécies de constritores. A joia da coroa era uma piton reticulada de 17 pés, uma das espécies de cobra mais longas do mundo. Pitons reticuladas são nativas do Sudeste Asiático e conhecidas por sua poderosa capacidade de constrição. Esses predadores de emboscada se alimentam de mamíferos que variam de ratos a pequenos cervos, matando ao envolver seus corpos musculosos em torno da presa e apertando suas voltas cada vez que a vítima exala, eventualmente causando parada cardíaca por privação de oxigênio. LeBlanc normalmente empregava tratadores profissionais durante as sessões de alimentação para suas maiores cobras. Os protocolos exigiam que 2 pessoas estivessem presentes sempre que a piton reticulada fosse alimentada, uma manejando a cobra, a outra apresentando a comida usando pinças longas. Na noite de 18 de março, LeBlanc chegou à sua instalação de répteis depois que os tratadores haviam saído para o dia. Atrasado por uma reunião de negócios, ele perdeu o horário programado para a alimentação. Em vez de esperar até o dia seguinte, LeBlanc decidiu alimentar a cobra ele mesmo. Ele entrou no recinto da piton, um grande espaço feito sob medida com paredes de vidro reforçado e um mecanismo de travamento seguro. LeBlanc carregava um coelho descongelado e um par de pinças longas para alimentação, equipamento padrão para grandes constritores. Quando LeBlanc estendeu o coelho em direção à piton, a cobra a atacou com reflexos rápidos como um relâmpago. A piton atacou o coelho, errou e agarrou o braço de LeBlanc com os dentes enrolando-se nele quase instantaneamente. Cobras constritoras possuem uma resposta instintiva que as faz apertar o seu aperto sempre que detectam movimento ou luta. Uma vez que o reflexo de enrolamento é acionado, a cobra continua aplicando pressão a cada movimento que detecta. Quanto mais a vítima luta, mais apertada a constrição se torna. Sozinho, escapar torna-se quase impossível. LeBlanc tentou usar a mão livre para desenrolar as voltas, mas isso apenas fez a cobra estender ainda mais o corpo, enrolando-se em seu torso. Em segundos, a piton de 5 metros estabeleceu um aperto envolvendo o braço, o peito e o pescoço de LeBlanc. A pressão foi imediata e avassaladora. As costelas de LeBlanc começaram a comprimir, dificultando a respiração. Ele tentou alcançar o botão de chamada de emergência perto da entrada do recinto, mas o peso e a força constritora da piton tornaram o movimento quase impossível. À medida que suas lutas enfraqueciam, a piton continuava a apertar. A cobra estava simplesmente seguindo milhões de anos de programação evolutiva, respondendo ao calor e ao movimento do que percebia como presa. Cada respiração superficial que LeBlanc conseguia permitia que as voltas apertassem ainda mais, deixando menos espaço na próxima tentativa. LeBlanc perdeu a consciência em aproximadamente 4 minutos. A piton manteve seu aperto por um período prolongado, como é típico ao segurar presas grandes, e continuou a manter sua posição mesmo após o coração de LeBlanc parar. Na manhã seguinte, tratadores profissionais que chegaram para seu turno programado descobriram o corpo de LeBlanc ainda envolto nas espirais da piton. Levou quase 30 minutos para 3 tratadores experientes removerem a cobra com segurança e extrair o corpo do recinto. O exame médico confirmou a morte por asfixia devido à compressão torácica, com múltiplas fraturas nas costelas e graves lesões internas consistentes com um ataque de constrição. A linha do tempo sugeriu que LeBlanc estava morto há aproximadamente 10 a 12 horas. A investigação descobriu que LeBlanc havia violado seus próprios protocolos de segurança ao entrar no recinto sozinho.
Imagens de câmeras de segurança confirmaram que ninguém mais estava presente durante o incidente. A Piton reticulada foi apreendida pelas autoridades de vida selvagem e transferida para um santuário de répteis licenciado. Toda a coleção de LeBlanc foi avaliada e vários espécimes foram encontrados em violação das regulamentações locais de animais exóticos. A coleção foi distribuída entre instalações licenciadas e instituições educacionais. Marcus LeBlanc havia passado anos trabalhando com animais perigosos e acreditava que entendia os riscos, mas a experiência às vezes pode criar a confiança que leva alguém a ignorar suas próprias regras de segurança. No caso seguinte, o perigo não estava dentro de um recinto. Fazia parte do ambiente natural e alguém tinha se tornado excessivamente confortável vivendo ao lado dele. Era 9 de novembro de 2014, trazendo calor e umidade opressivos para as planícies alagadas perto do Parque Nacional Kakadu, no território do norte da Austrália. As temperaturas tinham atingido 95 graus até o final da tarde, com a aproximação da estação chuvosa, deixando o sistema fluvial de maré inchado com as chuvas recentes. O ar estava denso e parado, carregando o cheiro de lama e vegetação que caracteriza a estação de transição da região, aquele período desconfortável de semanas em que o calor se torna quase insuportável, mas as chuvas ainda não chegaram para aliviá-lo. Gregory Halstead, um executivo de mineração de 54 anos, havia acumulado uma riqueza substancial através de posições de liderança em várias grandes operações de extração mineral em toda a Austrália. Seu sucesso lhe permitiu comprar uma propriedade de luxo ao longo de um sistema fluvial de maré, conectado aos pântanos, com um cais privado e vistas deslumbrantes da natureza ao redor. Halstead era proprietário da propriedade há aproximadamente 3 anos, usando-a como um refúgio de fim de semana. A área era bem conhecida por sua grande população de crocodilos de água salgada e placas de aviso foram instaladas ao longo da margem do rio pelas autoridades de vida selvagem, indicando claramente o perigo e aconselhando contra entrar na água. A Agência de Gestão da Vida Selvagem do Território do Norte mantinha registros de múltiplos ataques fatais na região na década anterior. Apesar desses avisos, Halstead havia desenvolvido o hábito de se refrescar no rio durante as noites quentes. Ele tinha feito isso dezenas de vezes sem incidentes, criando uma falsa sensação de segurança. Halstead tinha se convencido de que os crocodilos em sua seção do rio estavam ausentes ou acostumados à sua presença, raciocínio que desmorona completamente quando medido contra o comportamento dos crocodilos de água salgada, que são pacientes, observadores e totalmente indiferentes às suposições humanas. Os crocodilos de água salgada estão entre os predadores mais perigosos da Terra. Esses répteis massivos podem atingir comprimentos superiores a 6 metros e pesos de mais de 900 kg. Eles são caçadores de emboscada que podem permanecer imóveis na água por horas, e sua força de mordida excede 1.700 kg por polegada quadrada, a mais forte de qualquer animal vivo. Na noite de 9 de novembro, Halstead voltou para sua propriedade após uma semana particularmente estressante. O calor estava insuportável e o ar-condicionado estava com defeito, então ele foi até o cais logo após o pôr do sol, por volta das 7h30 da noite, um horário particularmente perigoso, pois os crocodilos de água salgada estão mais ativos durante o crepúsculo e após o anoitecer. Ele esperou até estar com a água pela cintura, aproximadamente a 3 metros do cais. A água estava quente e turva, com visibilidade de apenas alguns centímetros abaixo da superfície. O que Halstead não podia ver era o crocodilo de água salgada posicionado imóvel em águas mais profundas próximas, estimado em mais de 4 metros de comprimento e 540 quilos. Os crocodilos são conhecidos por aprender os padrões de presas potenciais, retornando a locais onde os animais entram regularmente na água. O ataque veio sem aviso. O crocodilo lançou-se para cima a partir de abaixo da superfície em um ataque vertical explosivo, suas mandíbulas se fechando sobre o torso de Halstead com força devastadora. O predador começou a arrastar Halstead para uma parte mais profunda da água, antes de imediatamente girar seu corpo, um comportamento conhecido como rotação da morte, para desorientar a presa, rasgar a carne e arrastar as vítimas para debaixo d'água. Halstead foi puxado para debaixo da superfície em segundos. O crocodilo manteve sua mordida enquanto continuava a girar, causando ferimentos catastróficos em seu torso e membros. A água turva ficou escura com sangue. Um vizinho caminhando ao longo da margem do rio, a aproximadamente 200 metros de distância, ouviu a perturbação, um breve grito seguido por um forte splash que se propagou claramente pelo ar tranquilo da noite. Quando chegaram a um ponto de observação perto do cais de Halstead, não havia sinal dele, apenas ondulações se espalhando pela água, de outra forma calma. Os serviços de emergência foram contatados imediatamente, e a polícia e os guardas florestais chegaram em 20 minutos. A busca continuou durante a noite usando holofotes e barcos, mas a água turva e os extensos sistemas de manguezais tornaram o esforço extremamente difícil. 3 dias depois, os restos de Halstead foram descobertos aproximadamente 800 metros rio abaixo, armazenados debaixo d'água sob um tronco submerso, comportamento típico de crocodilos de água salgada que guardam presas grandes para se alimentar ao longo de vários dias. Guardas florestais rastrearam e capturaram um grande crocodilo macho que correspondia ao tamanho estimado do atacante. O exame confirmou que ele havia se alimentado recentemente de um grande mamífero e, seguindo os protocolos padrão para crocodilos envolvidos em ataques fatais a humanos, o animal foi sacrificado. A investigação revelou que Halstead havia sido repetidamente avisado por vizinhos e autoridades locais sobre o perigo de entrar na água.
Registros de propriedade mostraram que sinais de aviso haviam sido instalados em seu cais pelo proprietário anterior, embora Halstead os tenha removido em algum momento. Gregory Halstead havia entrado naquele rio muitas vezes antes sem consequências. A rotina havia se tornado familiar, quase comum, até a noite em que o predador mais poderoso do rio finalmente agiu. Mas, às vezes, a suposição mais perigosa de todas é acreditar que um predador selvagem pode realmente ser controlado. 27 de maio de 2013 trouxe um clima agradável de primavera para o campo rural nos arredores de Odessa, Ucrânia. As temperaturas estavam amenas, chegando aos 20 graus Celsius à noite, com céu limpo e uma brisa suave. A paisagem agrícola estava exuberante e verde, com campos de trigo e girassóis se estendendo até o horizonte e o cheiro de novo crescimento pairando sobre os terrenos da propriedade. Anton Volkov, um magnata do transporte marítimo de 46 anos, construiu sua fortuna através do controle estratégico das operações de transporte de carga na região do Mar Negro. Seu império empresarial incluía uma frota de embarcações comerciais e instalações portuárias que geravam uma receita enorme. Essa riqueza permitiu a Volkov se entregar a exibições extravagantes de status, incluindo a construção de um zoológico particular em sua propriedade rural. A propriedade se estendia por quase 200 acres, apresentando uma residência principal, casas de hóspedes e recintos reforçados abrigando animais exóticos. A coleção de Volkov incluía aves raras, várias espécies de grandes felinos e outros espécimes impressionantes adquiridos por meios legais e questionáveis. A peça central era um tigre siberiano macho, um dos maiores e mais poderosos predadores da Terra. Os tigres siberianos podem pesar até 660 libras e medir mais de 10 pés de comprimento. Esses predadores de topo possuem garras retráteis de até 4 polegadas de comprimento e dentes caninos que excedem 3 polegadas, capazes de derrubar presas tão grandes quanto ursos adultos através de furtividade, velocidade explosiva e força de mordida devastadora. Volkov havia adquirido o tigre 3 anos antes, quando ainda era um filhote. À medida que o animal amadurecia, tratadores profissionais o alertaram repetidamente sobre o perigo crescente que ele representava, implementando protocolos rigorosos que exigiam múltiplos tratadores durante qualquer interação e proibindo absolutamente que alguém entrasse no recinto sozinho. Na noite de 27 de maio, Volkov estava dando uma festa para aproximadamente 30 convidados, incluindo associados de negócios e autoridades locais. À medida que a noite avançava e o álcool fluía livremente, Volkov começou a levar grupos de convidados em passeios por seu zoológico particular, mostrando com especial orgulho o tigre que ele havia chamado de Khan. Por volta das 11 da noite, Volkov levou 6 convidados ao recinto do tigre. O enorme felino estava andando ao longo da cerca, exibindo o comportamento inquieto típico de grandes predadores em cativeiro. Vários convidados comentaram sobre o tamanho impressionante e o poder óbvio do animal. Outros pareciam desconfortáveis. Um deles supostamente recuou da cerca quando o tigre se virou e olhou diretamente para o grupo. Volkov, fortemente embriagado e ansioso para impressionar, anunciou que demonstraria seu relacionamento especial com o tigre. Apesar dos protestos de alguns convidados, ele pegou carne crua de um depósito próximo e se aproximou do portão do recinto. O recinto do tigre apresentava segurança de portão duplo, exigindo passagem por um portão externo antes de acessar o portão interno que levava ao habitat principal, um design destinado a prevenir fugas caso um portão fosse acidentalmente deixado aberto. Volkov destrancou ambos e entrou carregando aproximadamente 10 libras de carne bovina crua. Inicialmente, o tigre se aproximou cautelosamente, focando na carne. Volkov jogou vários pedaços em direção ao animal, que o tigre consumiu rapidamente. Encorajado, Volkov avançou mais fundo no recinto, jogando carne e chamando seus convidados sobre como o animal era bem treinado. O que Volkov não conseguiu entender foi que tigres não podem ser domesticados. Mesmo aqueles criados em cativeiro mantêm seus instintos predatórios e podem ser desencadeados por comportamentos específicos, incluindo um dos mais perigosos, virar as costas para um grande felino, o que ativa seu instinto de atacar por trás. Volkov virou-se de costas para o tigre para falar com seus convidados que assistiam do lado de fora da cerca. Nesse único momento, a situação mudou de uma interação de alimentação para uma oportunidade predatória. As pupilas do tigre dilataram, seu corpo abaixou-se em uma posição de caça, e seu foco mudou da carne para o próprio Volkov. O ataque aconteceu em segundos. O tigre cobriu os 6 metros entre eles em 2 saltos explosivos, suas patas dianteiras atingindo as costas de Volkov com força suficiente para jogá-lo de cara no chão. Antes que ele pudesse reagir, as mandíbulas do tigre se fecharam na parte de trás do seu pescoço, a técnica de matança que os grandes felinos usam para cortar a medula espinhal da presa. Os convidados do lado de fora começaram a gritar. Vários tentaram abrir os portões para ajudar, mas a postura agressiva do tigre os manteve afastados. Um convidado chamou os serviços de emergência enquanto outros procuravam freneticamente os números de telefone dos tratadores. O tigre manteve sua mordida enquanto usava o peso do corpo para prender Volkov no chão. Seus dentes caninos penetraram profundamente no tecido, causando danos catastróficos à coluna cervical e aos principais vasos sanguíneos. Os movimentos de Volkov cessaram em aproximadamente 30 segundos após o golpe inicial. O tigre então começou a arrastar o corpo de Volkov em direção a uma área abrigada do recinto, comportamento consistente com tigres selvagens que escondem suas presas para se alimentar ao longo de vários dias. Os convidados só puderam assistir horrorizados enquanto o predador desaparecia nas sombras com um homem com quem haviam rido menos de uma hora
antes. Os serviços de emergência chegaram em 15 minutos, mas a situação estava além de sua capacidade de lidar. Os especialistas em controle de vida selvagem mais próximos estavam a mais de 1 hora de distância, e a decisão foi esperar por tratadores profissionais em vez de arriscar mais vítimas. Quando os tratadores finalmente chegaram e sedaram o tigre com dardos tranquilizantes, encontraram o corpo de Volkov na parte traseira do recinto. Ele estava morto há mais de 1 hora, com ferimentos consistentes com um ataque típico de tigre, trauma massivo no pescoço e na coluna superior, feridas profundas de perfuração dos dentes caninos e lacerações das garras do animal. A investigação revelou que Volkov havia violado todos os protocolos de segurança estabelecidos para o recinto. Imagens de câmeras de segurança mostraram-no entrando sozinho, enquanto estava embriagado e virando as costas para um predador ativo. Os tratadores foram isentos de qualquer responsabilidade, tendo documentado repetidamente seus avisos sobre o comportamento arriscado dele. O tigre foi apreendido e transferido para um santuário de vida selvagem. Toda a coleção de animais exóticos de Volkov foi avaliada. Vários espécimes foram encontrados em situação ilegal e os animais redistribuídos para instalações licenciadas. A propriedade foi vendida para liquidar dívidas e reivindicações legais. O incidente gerou um novo debate sobre a posse privada de animais exóticos perigosos, levando a regulamentações mais rigorosas na região. Obrigado por assistir. Quer assistir mais? Clique na sua tela agora.